Daqui a 3 quilômetros, pegue a saída 27 para a rodovia Vale Verde Sul. A voz robótica do GPS da minha irmã ecoou pelo carro. Lara, já disse que não precisa. Sei bem aonde estou indo. Respondi, já irritado com a insistência. Tem certeza? Faz umas 2 décadas, né, Beto? Provocou ela. Por favor, como eu poderia me esquecer do Vale da Aventura? A gente passou todos os verões. Olha lá. Interrompeu ela, quase se jogando para fora do carro enquanto apontava para a estrada. Por um segundo jurei que tínhamos invadido a pista contrária. Vale da Aventura? Ai meu Deus, que brinquedo é aquele? A montanha-russa era aço alguma coisa, certo? Não, espera, aquilo é a montanha selvagem, né? Tirei o braço da Lara da minha frente com cuidado e tentei conter a minha própria euforia. Era como se fôssemos crianças de novo, pulando no banco de trás do carro dos nossos pais enquanto os primeiros trilhos e pedaços de madeira das montanhas russas do parque surgiam no horizonte. Aquela é a Serpente de Aço, expliquei. A montanha selvagem fica do outro lado do parque, e aquela montanha russa de madeira lá é a Excalibur. Ah, é, lembro delas. Eu era muito medrosa para ir na Serpente, mas na Excalibur? Ela fez uma pausa dramática. Aquilo era comigo mesma. Bom, Lara, agora você já é gente grande, né? Acho que está na hora de encarar a Serpente, desafiei. Se os engenheiros aprovaram, pode ter certeza que eu vou, respondeu ela confiante. E essa era a questão, não é? Não sabíamos quais brinquedos tinham passado pela inspeção e quais não. Fiz uma oração silenciosa para que a montanha selvagem estivesse liberada. Tinha deixado vários áudios para o Cadu, o responsável por tudo, perguntando sobre isso. Mas com a rapidez com que as coisas estavam acontecendo desde que compramos o parque, não podia culpá-lo por estar ocupado. Se você tivesse me dito quando eu tinha 12 anos que o Cadu, meu amigo doidinho, hiperativo e de olhos arregalados, se tornaria um renomado empresário, eu teria rido na sua cara. O Cadu? Impossível. Acho que ele só escolheu essa vida por causa do Vale da Aventura. Quando o parque fechou em 1989, o Cadu reuniu a gente todo no porão da casa dele. Com uma seriedade que nunca tinha visto nele antes nem depois, nos fez fazer um pacto. Na época, a promessa tinha sido o voto mais sério que 5 crianças de 12 anos poderiam fazer. Depois de um verão inteiro de pura adrenalina no Vale da Aventura, concordamos, com toda a pompa e circunstância, que um dia nos reuniríamos e compraríamos aquele lugar mágico. Claro, naquela época a ideia era comprar o parque e ir nos brinquedos até o chão. Decidimos quais amigos da escola poderiam entrar e quais inimigos seriam barrados nos portões. Sempre foi o nosso parque, então era justo que ele fosse nosso de verdade. Levou 20 anos, mas finalmente cumprimos a promessa. Com muita insistência do Cadu e uma boa dose de investimento do Tiago, o banco finalmente tinha topado financiar a compra, reforma e reabertura do nosso paraíso. O tamanho do empréstimo que nós 6 tínhamos que pagar me fez ter pesadelos por várias semanas. Como aquele lugar daria lucro? Tinha fechado décadas atrás por causa de prejuízo, sem falar que a região tinha passado por uma onda de desaparecimentos na época. Todo mundo ficou apavorado, desconfiado. Ninguém queria mais saber de parque, o que só piorou a situação. Mas vendo os primeiros trilhos das montanhas russas entre as árvores, esqueci completamente das minhas preocupações financeiras. Era o Vale da Aventura, pelo amor de Deus. Se abríssemos os portões, as pessoas viriam. Tinha que dar certo. Ali, aquela é a nossa saída, gritou Lara, eufórica. Saímos da estrada e em poucos minutos avistamos o estacionamento gigante do parque. Diversos carros já estavam estacionados. Um Audi, um Mini Cooper, um Opala antigo e um Honda Civic, alugado, como o nosso. Parece que somos os últimos, comentou Lara. Ela estava certa. Enquanto estacionávamos ao lado do Audi, notei um grupo de pessoas perto da bilheteria e acenando para nós, animadas. Ai meu Deus, aquele é o Tiago. Nossa, ele emagreceu. E o Cadu está ficando careca. Gente, e o Kaito? O Kaito tá um gato. Calma, sua doida, esses caras são meus amigos. Fora de cogitação, mesma regra de quando éramos adolescentes. Além do mais,
Metade deles já é casado. Sério? Qual metade? Perguntou Lara, com um sorriso malicioso. Minha irmã nunca superou essa mania de paquerar meus amigos. Espera, quem é aquela? Questionou ela enquanto saíamos do carro. Quem? Aquela ali é a Bianca, você conhece a Bianca? A Bianca não, ela tá igualzinha, a menina do lado dela. Ah, tinha adiado essa conversa por tanto tempo que acabei esquecendo de avisar a Lara. Aquela é a Dani, namorada do Saulo. Dani, tipo, Daniele Bittencourt? Perguntou ela incrédula. É, respondi sem graça. Minha irmã me olhou com tanto horror que parecia que eu tinha a entregado para ser sacrificada. Mas a expressão dela logo se transformou em um sorriso maroto. Tudo bem. Duvido que ela seja a mesma pessoa do colégio. Somos todos adultos agora, certo? Vamos logo, disse ela, me puxando pelo braço. Soltei um suspiro de alívio enquanto batia à porta do carro. Apesar de ver a maioria deles todo ano, estarmos todos ali, juntos, na frente da bilheteria do Vale da Aventura, me trazia uma felicidade que não sentia há muito tempo. Beto! Cara, não acredito, disse Tiago me dando um abraço de urso. A voz dele era imponente. Devia deixar os funcionários dele morrendo de medo. Mas para mim, era só o meu amigo de infância. Dá para acreditar que a gente tá de volta? R$ 15 a entrada não parece tão absurdo agora, né? R$ 15 o quê? Interrompeu Cadu apertando minha mão. Pelas minhas contas, vamos cobrar uns R$ 70 por pessoa. Eu pago! Exclamou Lara, abraçando o Caíto. Sério que as pessoas vão pagar R$ 70? Perguntou Caíto. Até a Disney cobra menos, e lá tem 2 parques. Como pude esquecer? Disse Cadu balançando a cabeça. Um dos nossos investidores trabalha para o Ratinho. Uma pena que eles não te deixam desenhar nada pra cá. Qual é, cara? Eu sou engenheiro, não artista. Você quis dizer imagineiro? Provocou Lara piscando para o Caíto, que apenas suspirou. É, foi o que eu quis dizer. Enquanto Cadu e Lara implicavam com o Caíto, fui até o Saulo e a Dani, que conversavam em um canto. Não entendia por que o Saulo estava tão quieto, mas imaginei que fosse por causa do dinheiro. Dos 6, ele era o que tinha menos condições e talvez estivesse se sentindo mal por isso. Mas vendo ele encostado na bilheteria, com o olhar perdido, percebi que não era nada disso. O Saulo era chapado. Esse Saulo... E aí, brother? Faz séculos. Que tal um abraço de urso? Perguntei já me aproximando. Ele abriu um sorriso e me deu um abraço rápido. E aí, cara? Nossa, olha só pra você, tá magrinho? Só come salada? Assim você não vai arrumar ninguém. Sua mãe não parece reclamar. Oi, Beto, eu sou a Dani. Lembra de mim? Daniele Bittencourt? Disse ela tímida, me estendendo a mão. Lembro sim. Você era da sala da minha irmã, né? Lara, respondi, apertando a mão dela. Sim, mas a gente não era muito próximas, respondeu ela sem graça. Éramos calouros quando vocês estavam se formando, completei, tentando aliviar o clima. Decidi acabar logo com o constrangimento e chamei a Lara. A reapresentação das duas, apesar de tensa, foi rápida para o alívio de todos. Estávamos ansiosos para entrar no parque. Era estranho não precisar pegar fila para comprar ingressos, e ainda mais estranho passar pelos torniquetes enferrujados. Mas a cada passo eu me lembrava. O parque agora era nosso. O Cadu nos guiou por todo o parque, explicando como seria a reforma e a reorganização do espaço. A Excalibur vai dar mais trabalho, segundo o Ricardo, disse Cadu, se referindo ao engenheiro responsável pela obra. Madeira exposta ao tempo por tantos anos, vamos manter a estrutura original o máximo possível, mas talvez seja preciso reconstruir a maior parte. A gente tem dinheiro para isso? Perguntou Saulo lá de trás. Temos, respondeu Tiago. Ah, claro. O senhor dinheiro não nega nada. A concessionária tá indo bem? Provoquei, dando um empurrãozinho no Tiago, que quase caiu em uma barraquinha de churros. As 6 concessionárias estão indo muito bem, obrigado, respondeu ele se recompondo. Bem o suficiente para bancar o empréstimo e financiar esse parque.
acrescentou Cadu rindo. Então, podemos ir nos brinquedos? Perguntou Lara se jogando entre o Tiago e o Caíto. Sério isso? Você acha que a gente veio pra quê? Respondeu Tiago rindo. Eu só quero saber da montanha selvagem, falei esfregando as mãos ansioso. Tá bom, respondeu Cadu rendido. Achei que vocês quisessem saber como o investimento de vocês está sendo usado. A gente só quer saber do lucro que vamos ter. E mais importante, quais brinquedos já estão liberados. Respondeu Caíto direto como sempre. Ah. Cadu tentou parecer irritado, mas acabou rindo. Um pouco mais da metade já está funcionando. De repente, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, perguntando pelos seus brinquedos favoritos. A serpente de aço está funcionando? Sim, essa está liberada. E o dragão de fogo? Esse também. E as cataratas selvagens? A água ainda não foi ligada. O super giro? Sim. E o giro radical? Liberado. A torre de energia? Estão fazendo a inspeção essa semana. Mas só tinha um brinquedo que realmente me importava. O meu favorito e do Cadu. E a montanha selvagem? Perguntei, já sentindo um frio na barriga. Liberada, respondeu ele, arrancando suspiros do resto do grupo. A montanha selvagem sempre foi a nossa paixão. Os outros se contentavam com o super giro e o dragão de fogo, mas eu e o Cadu sempre íamos para a montanha selvagem no final do dia, quando o sol já estava se pondo. Credo, odeio aquele brinquedo, disse Lara arrepiada. É chato pra caramba, concordou Caíto. Ajudei a projetar um parecido para a Disney de Hong Kong e colocaram na Fantasyland. Aquele brinquedo é irado. É gigante e te deixa de cabeça para baixo, argumentei. Até a Lara, com medinho que é, vai amar. Não tenho medo daquele brinquedo, só acho ele sinistro. Sei lá, tem alguma coisa errada, respondeu ela. Olha, vamos começar por aqui e ir até o fundo do parque. Assim a gente vai em todos os brinquedos liberados, incluindo a montanha selvagem, decidiu Cadu. E o dragão de fogo, acrescentou Tiago, arrancando sorrisos animados do pessoal. Sim, todos os brinquedos, e podemos ir quantas vezes quisermos, completou Cadu. É isso aí, gritou Caíto já correndo na frente. O dia passou voando. Era fácil esquecer que eu era um adulto de 35 anos ali. Estar de volta ao Vale da Aventura, correndo pelos corredores com meus amigos, brigando por um lugar na frente do carrinho. Era como ter 12 anos de novo. Mesmo assim, meus olhos não conseguiam deixar de procurar, por entre os prédios, os trilhos brilhantes da montanha selvagem que pareciam flutuar sob o céu azul. Naquele brinquedo não tinha discussão. A primeira fila era minha e do Cadu. Sempre foi assim. Lara, Tiago e Caíto pareciam mais crianças do que nunca, correndo na frente, discutindo qual brinquedo seria o próximo e gritando para o Cadu perguntando se tal brinquedo estava liberado. Eu e o Cadu ficávamos um pouco para trás, discutindo ideias e possíveis melhorias para o parque. Saulo e Dani fechavam o grupo, conversando baixinho, e vez ou outra, acendendo um baseado. Quando chegamos no Sputnik, um brinquedo que consistia em cadeiras girando em alta velocidade, me ofereci para controlar a atração, enquanto os outros aproveitavam. O Sputnik sempre me dava enjoo, então aproveitei para descansar um pouco. O Cadu ficou comigo, e aproveitamos a calmaria para conversar. Liguei o brinquedo, e enquanto as cadeiras começavam a girar, reparei na placa do Sputnik. Tinha passado o dia inteiro tentando ignorar as pichações espalhadas pelo parque, mas aquelas na placa eram impossíveis de não ler. Para onde foram as crianças desaparecidas? As outras pichações pelo parque seguiam a mesma linha. Perguntas perturbadoras rabiscadas com tinta spray. Onde eles estão? A Rua dos Desaparecidos. Encontrem o Rafael Santos e os desaparecidos agora estão mortos. Frases sinistras que pareciam sussurrar segredos macabros. O Cadu desviou o olhar da placa, mas percebi que ele também estava pensando naquilo. Você acha que isso influenciou no fechamento do parque? Perguntei, tentando parecer casual. Cadu ficou em silêncio por alguns instantes, esperando o brinquedo parar para desligar.
Acho que não. O parque já não ia bem das pernas. Respondeu ele por fim. Sério? Perguntei surpreso. Mas e os desaparecimentos? Quando estávamos negociando a compra, tive acesso às finanças do parque nos anos 80. O parque sempre operou no vermelho desde que abriu nos anos 70. Metade da receita era destinada a serviços municipais, seja lá o que for isso. O banco não soube me dizer, e olha que eu insisti, explicou Cadu. Serviços municipais? Repeti, intrigado. Pois é. Estranho, né? De acordo com os documentos, o parque fechou porque o dono não queria mais morar aqui. E ele não quis esperar por uma oferta melhor, então vendeu para o banco por uma mixaria. Então ele era rico. E burro, completou Cadu. O dono do parque era o Abel Gutierrez. Abel Gutierrez, parentesco com o bilionário, imagino? Perguntei, já prevendo a resposta. Cadu assentiu. Miguel Gutierrez. Ele construiu o parque para o filho nos anos 70. Parece que o Abel nunca foi muito ligado em negócios. As pessoas o descreviam como simples. Não acredito que o filho de um bilionário morava aqui perto. Falei, incrédulo. Bom, não mora mais. Ele se mudou há décadas. Balancei a cabeça, incrédulo. Quem diria que o nosso parquinho de diversões tinha sido do filho de um bilionário? Talvez eu até tenha sentado ao lado dele em algum brinquedo e nem sabia. Vocês querem ir de novo? Perguntou Cadu para os outros, enquanto o brinquedo parava. Vamos para outro, respondeu Caíto já impaciente. Eram quase 5 da tarde quando finalmente chegamos à Montanha Selvagem. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Por um momento senti um aperto no peito, uma lembrança daquela sensação de urgência, de que o dia estava acabando e tínhamos que ir embora. Mas então me lembrei. O parque agora era nosso. Podíamos ficar até o sol nascer se quiséssemos. Enquanto eu caminhava em direção à entrada da Montanha Selvagem, Tiago se pronunciou. Gente, a gente podia ir comer alguma coisa antes de encarar essa fera, né? Sério que você quer ir na Montanha Selvagem depois de comer? Perguntou Caíto incrédulo. Verdade, concordou Tiago. Só tem um looping, argumentou Dani. 2, corrigi. Tem o looping e o parafuso. 2, concordou Saulo. E a gente não vai querer passar mal no meio do passeio, né? Que tal a gente ir algumas vezes e depois a gente vê se está com fome? Sugeri, tentando apaziguar os ânimos. Todos concordaram, e finalmente entramos na fila. Quando chegamos à plataforma de embarque, vi que o nosso carrinho verde favorito estava nos esperando. Primeira fileira! Gritei junto com o Cadu, enquanto o carrinho se aproximava. Os outros gemeram em protesto, mas não estávamos nem aí. Vou ficar aqui controlando essa geringonça, anunciou Lara enquanto os outros entravam no carrinho. Ainda com medo depois de todos esses anos, provocou Saulo. Cala a boca, Saulo, respondeu Lara mostrando a língua para ele. Enquanto o Saulo ria e bagunçava o cabelo dela, eu e o Cadu entrávamos no carrinho da frente seguidos por Tiago e Caíto. Dani e Saulo foram na fileira de trás. Apertamos os cintos de segurança e a adrenalina já começava a tomar conta de mim. Preparados? Perguntou Lara do painel de controle. Manda ver, respondeu Cadu, e então o carrinho foi impulsionado para a escuridão da montanha-russa. Você fez de propósito, né? Deixou o carrinho verde pra gente? Gritei para o Cadu enquanto subíamos a primeira ladeira. A madeira da estrutura tremia sob o peso do carrinho, e o vento já chicoteava nossos rostos. Claro, passei a manhã inteira mandando os carrinhos de um lado para o outro, mas avisei o Ricardo para deixar o nosso verdão pronto para a ação, respondeu ele com um sorriso no rosto. Essa é a minha vez de brilhar, pensei, enquanto o carrinho atingia o topo da primeira descida e mergulhava em direção ao chão. Olhei para o parque lá embaixo, e a ficha finalmente caiu. Aquele lugar era meu. Cada trilho, cada carrinho, cada parafuso, desde a bilheteria até o último pedaço do estacionamento. Era tudo nosso. Como eu queria voltar no tempo e contar para aquela criança de 12 anos, esperando na fila da Montanha Selvagem. Um dia tudo isso será seu.
E então, enquanto despencávamos a toda velocidade pela primeira queda, percebi que eu tinha voltado no tempo. Pelo menos estava gritando como uma criança de 12 anos, assim como todo mundo atrás de mim. Fizemos o primeiro looping, passamos pela lojinha de souvenirs, subimos de novo e descemos em um parafuso alucinante. Quando voltamos para a plataforma, estávamos todos gritando, eufóricos. Lara nem precisou perguntar, apenas sorriu e acionou o carrinho de novo. Fomos mais 2 vezes, antes de decidirmos dar um tempo. Kaito foi verificar o painel de controle, enquanto o resto do grupo provocava a Lara. Tem certeza que não quer ir, Lara? É demais, insistiu Tiago. Não, obrigada. Prefiro ser a mestre de cerimônias, respondeu ela rindo. Mas posso ir em qualquer outro brinquedo, juro. Ei, vocês sabem o que é o trilho B? Perguntou Kaito do painel de controle. Trilho B? Como assim? Perguntou Cadu se aproximando. Que estranho, completei. Deve ser o trilho que eles usam para guardar os carrinhos, sugeriu Saulo, dando de ombros. Não, respondeu Kaito balançando a cabeça. Aquilo é um trilho de transferência. O trilho B deve ser outra coisa. Cara, já fui nesse brinquedo vezes suficientes para saber que só existe um trilho. Falei, confiante. Ele tá certo, né? Concordou Tiago. Então, a gente devia testar? Provocou Cadu. Nem pensar, respondeu Lara, antes que alguém pudesse dizer algo. Se vocês não sabem o que é o trilho B, significa que os engenheiros também não sabem. E se eles não sabem, significa que esse trilho não vê manutenção há pelo menos 20 anos. É suicídio. Calma, gente, disse Kaito. Se o trilho B existe, mesmo o mais incompetente dos engenheiros teria encontrado durante a inspeção. E o Ricardo liberou o brinquedo, acrescentou Cadu. Provavelmente é só o percurso ao contrário. Relaxem. Bom, eu topo, anunciou Saulo do outro lado da plataforma. Dani não parecia muito animada com a ideia, mas não disse nada. E aí, Beto? Perguntou Tiago. Ah, sei lá. O que poderia acontecer de pior? A gente ficar preso em alguma parte da estrutura? Respondi, tentando parecer tranquilo, mas sentindo um frio na barriga. Faz sentido, concordou Tiago hesitante. Foda-se, disse Kaito dando de ombros. Vamos nessa. Ele apertou o botão do trilho B e ouvimos um rangido metálico vindo de algum lugar distante do parque. O barulho durou quase 1 minuto. Olhei para a estrutura da montanha-russa tentando entender o que estava acontecendo, mas nada parecia ter mudado. Olhei para o Cadu, mas ele também não fazia ideia. Então, vamos? Perguntou Saulo, gesticulando para o carrinho. Lancei um olhar hesitante para a Lara, mas ela balançou a cabeça em negativa. Só restávamos nós 6. Nada mais justo do que os capitães irem na frente, disse Tiago com uma falsa continência. Capitães, sim senhor, respondi, rindo, e entrei no carrinho, seguido pelo Cadu. Tiago e Kaito sentaram atrás de nós, e Dani e Saulo fecharam o grupo. Apertamos os cintos de segurança e a angústia começou a me dominar. Tem certeza disso? Perguntou Lara com a voz trêmula. Dani murmurou algo do fundo do carrinho, mas não consegui ouvir. Aciona essa bagaça, gritou Cadu impaciente. Os freios foram liberados e o carrinho deslizou pela escuridão da montanha selvagem. As luzes da montanha-russa se acenderam enquanto discutíamos, e o lugar ganhou uma atmosfera mágica, quase irreal. Era impossível não se impressionar com a beleza daquele gigante de ferro. Mas a beleza não apagava a sensação de que estávamos nos metendo em algo perigoso, e a cada curva, a cada subida, a apreensão aumentava. O carrinho subiu a primeira ladeira, e lá do alto tentamos encontrar alguma diferença no trajeto, algo que indicasse o tal trilho B. Mas tudo parecia igual. Cadu e eu nos entreolhamos, confusos. Quando chegamos ao looping, no meio do percurso, ficou claro que o trilho B não existia. Ou pelo menos não era o que estávamos esperando. Mas era difícil ficar chateado enquanto estávamos na montanha selvagem. O brinquedo era incrível. A adrenalina corria solta e era impossível não se contagiar com a euforia do momento. Fizemos o segundo looping. Passamos pela lojinha de souvenirs, subimos de novo e de repente o trilho simplesmente sumiu.
Em vez de seguir o caminho conhecido, o carrinho mergulhou em um buraco quadrado no chão, logo atrás da lojinha. Um buraco escuro e ameaçador que nos engoliu por inteiro. Fui pego de surpresa, paralisado pelo medo. Não consegui gritar nem me mexer. A escuridão nos envolveu por completo, e a única coisa que consegui fazer foi agarrar firme o banco do carrinho. Os gritos dos meus amigos ecoavam ao meu redor. E então o carrinho entrou em um parafuso, girando sem parar enquanto despencávamos. A força centrífuga me pressionava contra o banco, e eu só conseguia pensar que não queria morrer ali, não daquele jeito. Saímos do parafuso e o carrinho despencou em queda livre. Uma luz forte se acendeu e pude ver que estávamos em um tipo de caverna subterrânea. Paredes de pedra se erguiam ao nosso redor e trilhos de metal se perdiam na escuridão. O carrinho desacelerou e os cintos de segurança se soltaram. Aproveitei a breve pausa para recuperar o fôlego e olhar ao redor. Estávamos em um salão gigantesco que parecia se estender por todo o parque. Loopings, quedas, curvas fechadas. Era como se alguém tivesse pegado a estrutura original da montanha selvagem e a replicado várias vezes, criando um labirinto de trilhos. Lâmpadas amareladas iluminavam o local a cada 10 metros, mas muitas estavam queimadas, e em alguns trechos, a escuridão era absoluta. Foi então que vi. Lá longe, em um trecho mal iluminado, avistei o ponto mais alto da montanha-russa, quase tocando o teto da caverna. E então, os trilhos simplesmente acabavam. A ficha finalmente caiu, e o terror me dominou por completo. Dani gritava sem parar, Tiago chorava, Caíto gritava com o Cadu, que por sua vez me olhava apavorado, repetindo meu nome sem parar e me sacudindo com violência. A cada metro que o carrinho subia em direção àquele trilho sem fim, a realidade da situação se tornava mais clara, mais aterrorizante. Que lugar é esse? Perguntei com a voz embargada quando finalmente o Cadu parou de me sacudir. A gente precisa sair daqui. A gente vai morrer, respondeu ele em pânico. Eu sei, gritei de volta, enquanto o carrinho atingia o topo da subida e despencava pelo outro lado. Fechei os olhos com força, tentando ignorar os gritos dos meus amigos. Senti os cintos se soltarem novamente, e a cada curva, a cada looping, a certeza da morte se aproximava. Se segura no banco, gritei com o pouco de ar que me restava. Estávamos em um looping invertido, e os cintos de segurança não estavam funcionando. Senti meu corpo ser puxado para fora do carrinho, meus pés se agitando no ar enquanto me agarrava ao banco com todas as minhas forças. A cada segundo, a dor aumentava, e eu tinha certeza de que não ia aguentar. De repente, o carrinho parou. Abri os olhos e vi que estávamos de cabeça para baixo no ponto mais alto do looping. Um silêncio sinistro tomou conta do lugar, e ouvi o Caíto gritando, com a voz embargada. O Tiago, ele caiu, ele tá morto. Ele bateu no trilho, lá embaixo, gritou Cadu com os olhos arregalados, me olhando com uma expressão de puro terror. Os cintos de segurança voltaram a funcionar, nos prendendo ao carrinho com força. Saímos do looping e seguimos em frente, percorrendo um trecho relativamente tranquilo da montanha-russa. Tentei me concentrar no trajeto, procurando por uma saída, mas era inútil. Estávamos presos em um labirinto mortal. Em determinado momento, passamos ao lado de uma piscina enorme e pude ver os trilhos terminando dentro da água. Vários carrinhos estavam submersos como fantasmas de um passado macabro. Senti o carrinho desacelerar e percebi que estávamos nos aproximando de outro looping. Empurrei o cinto de segurança, testando para ver se ele se soltava, mas ele estava firme. Senti um alívio momentâneo, mas então o cinto se abriu. Estávamos presos a um jogo sádico, onde a morte era a única saída. Enquanto subíamos o looping, olhei para baixo. Estávamos muito alto e a queda seria fatal. Tinha que tomar uma decisão, a queda ou o buraco. Escolhi a queda. Se soltem, se joguem do carrinho, gritei enquanto começava a me soltar do banco. Fechei os olhos e me entreguei ao destino. Senti minha cabeça bater com tudo na barra de segurança. A dor foi intensa, mas passageira. Abri os olhos e vi o carrinho desaparecer na escuridão, levando meus amigos para longe de mim. O silêncio era ensurdecedor. A dor me atingiu com força total. Tentei me mexer, mas meu corpo não respondia.
Senti um gosto metálico na boca e percebi que estava sangrando. Tinha que pedir ajuda, mas meu celular estava destruído. Com muito esforço rolei para ficar de bruços e comecei a me arrastar pelo chão, em direção à entrada do buraco por onde o carrinho havia desaparecido. Engatinhei por horas, talvez dias, a dor me consumindo a cada movimento. Desmaiei várias vezes, mas a cada vez que acordava, a lembrança dos meus amigos, presos naquela montanha-russa infernal, me dava forças para continuar. Finalmente, cheguei à beira do buraco e olhei para baixo. Os trilhos terminavam logo abaixo da superfície, e o buraco continuava, descendo em direção ao infinito. Kaito! Gritei, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. Saulo? Dani? Chamei de novo, mas o silêncio me dizia que era tarde demais. Peguei um parafuso que estava no chão e o joguei no buraco. O barulho metálico ecoou pelo salão, me dando uma ideia da acústica do lugar. Olhei ao redor, procurando por algo que pudesse usar, até que avistei no canto oposto da caverna uma janela. Uma janela grande, panorâmica, que dava para o lado de fora do parque. Naquele momento, a ficha caiu. Finalmente entendi o verdadeiro propósito do trilho B, e então me deixei levar pela escuridão. Não me lembro de muita coisa do resgate. Muitas pessoas uniformizadas, o desespero da minha irmã, a dor. Muita dor. Enquanto me levavam para a ambulância, passei pela sala que ficava atrás da janela. Em meio ao caos, consegui ver uma cadeira de madeira empoeirada virada para a janela. Uma cena trivial, mas que me fez arrepiar. Ninguém nunca me interrogou sobre o que aconteceu. Lara ficou ao meu lado durante toda a minha recuperação, mas se recusava a falar sobre aquele dia. Meses depois, enquanto esperava, minha foi abordada por duas pessoas que a obrigaram a se manter em silêncio. Ainda hoje, luto para superar as sequelas daquele dia. Nunca mais vi a montanha selvagem. O parque foi demolido e um prédio foi construído no lugar. Um prédio que permanece vazio até hoje. Não suporto mais o escuro. Ele me lembra do terror que meus amigos sentiram ao verem os trilhos terminando no nada, antes de despencarem naquele buraco. Penso neles todos os dias, na escuridão, nos gritos, na espera agonizante pela morte. Gostaria de ter escolhido a piscina. Pelo menos eles teriam morrido rápido, sem sofrimento. Quanto ao filho do bilionário, ele era simples apenas no sentido de ter gostos simples. Encontrei o nome dele na internet alguns anos atrás. Ele é dono de vários parques de diversões, todos menores, regionais. Um deles fica a poucos quilômetros de onde moro. Penso em ir até lá só para ver, só para ter certeza. Mas então me lembro que não preciso procurar, porque eu sei que em algum lugar, em algum canto daquele parque, existe um trilho B. As noites são as piores. É quando as lembranças me assombram com mais força. O grito do Kaito quando o Thiago caiu, o olhar de puro terror do Cadu, a expressão de dor no rosto da Dani, e o silêncio que se seguiu. Um silêncio que gritava a verdade que eu tanto tentava negar. Eles estavam mortos. Mortos por minha culpa. Lara tenta me confortar, diz que a culpa não foi minha, que fomos vítimas de uma armadilha cruel. Mas como acreditar nisso? Fui eu quem insistiu em ir na montanha selvagem. Fui eu quem convenceu o Kaito a apertar aquele maldito botão. Se eu tivesse sido mais cauteloso, se tivesse escutado o meu sexto sentido, talvez, mas não adianta remoer o passado. Meus amigos se foram, e o Vale da Aventura é apenas uma lembrança amarga, soterrada por toneladas de concreto. O parque agora é um conjunto de apartamentos vazios, como se a tragédia tivesse contaminado a terra, afugentado os vivos. As autoridades nunca me procuraram para falar sobre o acidente. Nenhuma investigação, nenhum inquérito. O silêncio das autoridades era ensurdecedor, quase tão perturbador quanto os eventos daquela noite. Era como se quisessem apagar o ocorrido da história, fingir que nunca aconteceu. Mas eu não esqueci. Jamais esqueceria. Os meses se passaram e o medo se transformou em obsessão. Passei a colecionar artigos de jornal sobre o Vale da Aventura, fotos antigas, relatos de pessoas que visitaram o parque antes do fechamento. Mergulhei de cabeça na história do parque, procurando por respostas,
por uma explicação para o que aconteceu. Descobri que os boatos sobre o trilho B circulavam entre os frequentadores do parque muito antes do acidente. Histórias sinistras de pessoas que se aventuraram no trajeto proibido e nunca mais voltaram. Lendas urbanas? Talvez. Mas para mim aquelas histórias eram um alerta, um sinal de que havia algo de errado com aquele lugar. Algo sombrio que eu preferia ignorar. Certa noite, enquanto navegava pela internet, encontrei um site dedicado a desvendar mistérios e lendas urbanas. Era um site amador, cheio de teorias da conspiração e histórias absurdas, mas algo me chamou a atenção. Um fórum dedicado ao Vale da Aventura. As pessoas compartilhavam suas lembranças do parque, postavam fotos antigas, especulavam sobre o trilho B e os desaparecimentos. Era um grupo heterogêneo, formado por curiosos, nostálgicos e alguns que, assim como eu, buscavam respostas para perguntas que ninguém conseguia responder. Comecei a frequentar o fórum timidamente, lendo os relatos, as teorias, as discussões acaloradas. Até que um dia, tomei coragem e decidi compartilhar a minha história. Contei tudo o que vi, tudo o que senti. A hesitação inicial, a euforia do passeio, o terror da queda, a agonia da espera, o silêncio sepulcral no final. Detalhei cada curva, cada looping, cada segundo de angústia. Para minha surpresa, minha história não foi recebida com ceticismo ou incredulidade. Pelo contrário, os membros do fórum se solidarizaram com a minha dor, ofereceram palavras de conforto e, o mais importante, compartilharam suas próprias descobertas. Descobri que não estava sozinho. Outras pessoas também haviam encontrado o trilho B. Algumas, assim como eu, conseguiram escapar, carregando para sempre as cicatrizes daquela experiência. Outras, porém, não tiveram a mesma sorte. Seus relatos fragmentados, cheios de lacunas e terror, terminavam de forma abrupta, como se a própria morte os tivesse silenciado. Mas uma coisa era certa. O trilho B não era um acidente. Era uma armadilha projetada com um propósito obscuro. Mas por quem? E por quê? As teorias eram muitas. Um serial killer usando o parque como disfarce, uma seita satânica realizando rituais macabros, um experimento do governo que deu errado. Cada nova informação, cada novo relato, só aumentava o mistério, me arrastando para um turbilhão de perguntas sem resposta. Foi então que descobri a verdade sobre o filho do bilionário, o criador da Montanha Selvagem. Ele não era apenas um homem simples, como muitos diziam. Ele era um artista, um gênio excêntrico obcecado pela arte da ilusão, da desorientação sensorial. E a Montanha Selvagem era a sua obra-prima. Um labirinto de metal e madeira projetado para desafiar os limites da sanidade, para mergulhar os passageiros em um estado de terror absoluto. Um brinquedo que, ao invés de diversão, oferecia a experiência da morte. E o trilho B era a última cartada, a experiência definitiva, um mergulho no abismo da insanidade, onde a única saída era a morte, ou pior. Mas havia algo mais, algo ainda mais perturbador que eu descobri em um dos fóruns. Havia um padrão nos desaparecimentos, uma pista que todos pareciam ignorar. As vítimas, em sua maioria, eram jovens, aventureiros, cheios de vida, pessoas com um brilho nos olhos, com sede de adrenalina, com vontade de desafiar os limites. E agora eu entendia. O filho do bilionário não buscava apenas o terror. Ele buscava algo mais profundo, algo mais visceral. Ele buscava a energia vital, a essência da juventude. E a Montanha Selvagem era a sua máquina de colher almas. Continuei a frequentar o fórum, compartilhando informações, buscando respostas, tentando alertar outras pessoas sobre o perigo do trilho B. Mas era como lutar contra um gigante invisível. Para cada pessoa que se convencia da verdade, outras 10 se recusavam a acreditar. Eu sabia que não podia trazer meus amigos de volta. Mas talvez, só talvez, pudesse evitar que outras pessoas tivessem o mesmo fim. Então continuei a pesquisar, a investigar, a desvendar os segredos da Montanha Selvagem. Mesmo que a verdade fosse mais aterrorizante do que a própria morte. Mesmo que a cada passo, a cada descoberta, eu me aproximasse do abismo. Porque eu não podia ignorar o chamado da Montanha Selvagem. Ela me chamava, sussurrando os nomes dos meus amigos,
me convidando para um último passeio. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, acabaria cedendo.